A REI, Rede de Escolas para a Educação Intercultural, é uma iniciativa conjunta da AIMA, da Direção-Geral da Educação e da Fundação HK. É uma plataforma de trabalho e de aprendizagem cooperada de escolas que se comprometem com a educação intercultural, nas dimensões da cultura organizacional e governança, das aprendizagens e currículo e da relação com a comunidade. Contribui para o desenvolvimento dos profissionais de educação e das escolas, através de sessões de formação, reflexão e partilha de práticas interculturais, produção e partilha de recursos. Atualmente, é constituída por 66 escolas-membro, representando cerca de 450 estabelecimentos de ensino dos 18 distritos de Portugal continental e ainda do distrito do Funchal, na Madeira. As curtas de inspiração são uma das dinâmicas promovidas pela Rede de Escolas para a Educação Intercultural. Contam com a participação de convidados que vêm partilhar projetos, investigação, ferramentas ou estratégias, visando promover a reflexão sobre temáticas associadas à educação intercultural, motivar e inspirar as comunidades educativas. Por forma a serem partilhadas com um público mais amplo, as curtas são gravadas e editadas de forma a preservar os diálogos contextualizados nessa participação, bem como a reserva de imagem dos participantes. Então, esta curta de inspiração, que nós intitulamos de Comunidades Ciganas, uma conversa sobre a educação comigo e com a minha caríssima colega Teresa Vieira, a quem de seguida também vou dar a palavra. Pedia à Marta, mais uma vez, que pudesse passar ao próximo slide. E aqui sim, iniciamos por nos apresentar com as nossas biografias. Eu disse à Teresa que ia fazer uma brincadeira com a Teresa. Como vocês podem ver pelas imagens, a Teresa, por um lado, não envelhece. Eu, por outro lado, sou super simpática, apesar de, se calhar, pela imagem que estão a ver agora, não parece assim tanto, mas eu até sou um rapaz bastante simpático. Então, o meu nome é Francisco Azul, eu tenho 32 anos, fui nascido e criado na cidade do Barreiro, na margem sul, e além de português, como vocês estão a ver, também pertence à comunidade cigana. E essa pertença cultural e identitária também é uma mais-valia, acredito eu, para o trabalho que vamos desenvolvendo e aquilo que hoje vamos aqui falar. Eu sou licenciado em Serviço Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas no ano 2020, e desde então, ou melhor, desde então não, antes, já quando estava a estudar, aquilo que eu fazia era trabalhar e estudar no anterior Alto Comissariado para as Migrações, no antigo núcleo de apoio às comunidades ciganas. Ou seja, eu desde 2016 que trabalhava para o Alto Comissariado para as Migrações e agora esta nova agência, que é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. E então, este tem sido o trabalho que, em parceria com a Teresa, a quem desde já passo a palavra para se apresentar, temos vindo a desenvolver um trabalho com os portugueses ciganos, que também são nossa parte cultural e identitária. Por isso tem sido um desafio muito, muito proveitoso e muito realizador, no sentido de conseguirmos apoiar outros jovens ciganos como nós. Teresa, consegues me ouvir? Sim, consigo, Francisco. Muito boa tarde a todos e a todas. O Francisco já fez aqui as primeiras palavras de agradecimento ao convite feito pelas nossas colegas e pela própria REI, para estarmos aqui os dois a falar um pouco sobre aquilo que é a nossa vida e aquilo que tem sido o nosso caminho enquanto... Eu não consigo ver, Catarina. Está bom. Minha mãe está-me a interromper. Se fosse outra pessoa, mas a minha própria mãe... Agora, passando aqui à minha apresentação. O meu nome é Teresa Vieira, sou licenciada em Sociologia pelo ISCTE, trabalho na AIMA, antigo ACM, desde 2019, no departamento, ou na direção de serviços que nós intitulamos Roma, que dentro da Agência para a Integração, Migrações e Asilo é aqui o núcleo que trabalha com as comunidades ciganas diretamente.
Eu sei que quando falamos de Agência para a Integração, Migrações e Asilo, ou antigamente Alto Comissariado para as Migrações, não nos faz sentido que a matéria das comunidades ciganas esteja cá dentro. Era um tema que dava para falarmos muito sobre o assunto, mas o que vocês devem pensar neste momento é que este gabinete que existe, esta direção de serviços que existe dentro da AIMA, trabalha exclusivamente com as comunidades ciganas e com as problemáticas e com as soluções e o que quer que seja relativo com as comunidades ciganas, e eu e o Francisco fazemos parte desta direção de serviços. Eu sou mediadora nesta direção de serviços desde 2019, como vos disse. Dentro da AIMA acabo por estar mais interligada com as áreas da educação. Nós temos 2 programas que vamos aqui falar e partilhar convosco de apoio à educação das comunidades ciganas e que eu acabo por estar mais interligada com eles e que me orgulho muito porque eu considero-me um fruto de um destes programas que vos vamos falar e graças a esses programas e a essas políticas públicas consegui chegar aqui onde estou e se Deus quiser chegar ainda mais além. Uma parte importante de nós, que eu acho que já dissemos os dois, é que somos portugueses e somos ciganos. Isto é o que nos diferencia aqui, sobretudo. Não porque fazemos o trabalho melhor ou pior que os outros, não. Mas por aquilo que foi a nossa história. E é cada vez mais importante, nas matérias relacionadas com os grupos minoritários, termos pessoas desses grupos minoritários a trabalhar nos mesmos. Porque senão é trabalhar para. E nós não queremos só o trabalhar para, nós queremos o trabalhar com. E tanto eu quanto o Francisco, dentro da AIMA, somos exemplo disso. Porque conseguimos fazer a diferença porque falamos na primeira pessoa. E quando ouvimos falar na primeira pessoa, a informação chega de outra forma, porque percebemos que é vivência. Mas, sem mais delongas, e já nos apresentámos aqui um bocadinho, e depois, se vocês quiserem, podem fazer mais perguntas sobre nós próprios, que é sempre, acho que é o mais difícil, é quando falamos sobre nós próprios. Avançamos aqui o slide e vamos falar um bocadinho daquilo que queremos partilhar convosco neste pouco tempo que temos. E passo aqui a palavra ao Francisco. Sim, obrigado, Teresa. E iniciamos logo, e faço minhas as palavras da Teresa só para dizer o seguinte, antes que eu me esqueça de dizer isto. É que tanto eu como a Teresa, apesar de sermos portugueses e ciganos, como é óbvio, nós temos a maior vontade de vos ajudar no vosso trabalho. Mas é também importante vocês saberem e perceberem também que vocês são uma parte importante na solução dos obstáculos que os vossos alunos ou alunas ciganas encontram nas suas vidas. Vocês podem fazer a diferença. E, portanto, eu e a Teresa, apesar de não sermos mágicos e não conseguimos fazer magia, aquilo que vos podemos dar é, e desculpem-me aqui esta expressão, dar-vos algumas ferramentas para que o vosso trabalho, de certa maneira, possa ser mais profícuo e mais igualitário. E, portanto, começo por apresentar aqui o kit pedagógico Romano Atom, não sei, provavelmente alguns de vós já conhecem, o kit Romano Atom é um kit pedagógico que foi desenvolvido pela AMOCIP. Para quem não sabe, a AMOCIP é uma associação criada há cerca de 2 décadas e que trabalha sobretudo com mulheres ciganas, e esta iniciativa do kit Romano Atom foi também trabalhar com as crianças ciganas nas escolas, sobretudo as crianças mais pequeninas, aquelas que estão, nomeadamente, no pré-escolar e no primeiro ciclo. E o kit pedagógico Romano Atom tem várias informações contidas neste kit pedagógico. Por exemplo, história e cultura cigana, a língua cigana, os contos ciganos, a dança cigana. E mais importante que isto tudo, e isto nós estamos aqui a falar é super importante, é importante salientar que isto foi desenvolvido por mulheres ciganas. O financiamento é nosso, nós fomos a entidade financiadora através de um fundo específico que temos para associações ciganas e não ciganas, que é o Fundo de Apoio à Estratégia, mas aquilo que é importante nós falarmos aqui é que isto é uma ideia que sai das cabeças das mulheres ciganas. E isto é muito importante salientar. Depois, por outro lado, temos aqui um projeto mais do âmbito, digamos assim, internacional, que é o RISE. O RISE é um projeto que teve um consórcio internacional com países como Portugal, a Grécia,
a Itália e creio que a Eslováquia, agora não estou bem certo do nome do outro país, peço desculpa por isso, mas o RISE é, no fundo, outras formas que existem noutros países de trabalhar com comunidades ciganas que podem ou não ser adequadas ao nosso país. E isto também é muito importante salientar, e eu creio que a Teresa também o vai fazer mais à frente, que é não há duas pessoas ciganas iguais, não há duas comunidades ciganas iguais, não há um aluno de cigano igual ao outro. E isto é importante também no trabalho que vocês desenvolvem com os vossos alunos. Depois, por outro lado, e aqui voltando aos financiamentos, uh, que a AIMA foi, com a antiga ACM e agora a AIMA, foi regalando às associações ciganas e não ciganas que trabalham muito bem com as comunidades ciganas, falar-vos também do Reflexo, que também é uma ferramenta pedagógica que foi desenvolvida pela Colabora, que é uma associação da Covilhã, que também trabalha muito bem com comunidades ciganas. E o Reflexo é direcionado para alunos ciganos e não ciganos de outros âmbitos escolares, nomeadamente alunos que estão entre, diria eu, o quinto e o nono ano. E o Reflexo ensina geografia, ensina história, ensina matemática, ensina português, sempre de um ponto de vista histórico e cultural cigano. Não sei se isso faz sentido ou não, mas eu vou dar o exemplo que eu acho que vai fazer sentido, que é, por exemplo, como é que eu posso ensinar história e cultura cigana e ao mesmo tempo geografia? Fácil. Fazemos, e isto está explanado lá no Reflexo, que é, então qual é o país de origem das pessoas ciganas? E se nós perguntarmos aos alunos, vai lá ao mapa e diz-nos qual é o país de origem. Isto estamos a ensinar geografia e eles vão dizer, não sei se vocês sabem ou não, mas é a Índia, o país de origem dos ciganos. E as crianças vão lá e dizem, é a Índia. E estamos a ensinar história e cultura cigana ao mesmo tempo que estamos a ensinar geografia. E isto pode ser, e depois vocês podem descarregar os ficheiros que aqui que estamos a falar na internet e depois, se calhar, não sei, Marta, sim ou não, depois a gente vê isso, de que maneira é que a gente também pode ou não partilhar com as pessoas que estão nesta formação esta informação. Depois, vamos já aqui adiantar, a curta-metragem, que é o Chinelo Calhinho, que traduzido de português para a língua cigana, significa Eu Sou Cigana. Okay? E esta curta-metragem é muito interessante porque apresenta uma menina cigana que vai à escola, mas depois, por diversas situações, abandona a escola e depois volta à escola com o apoio da sua escola para voltar. Vocês também têm que ver esta curta-metragem que foi financiada pela Câmara Municipal de Matosinhos e que contou com o apoio, salvo erro, da Universidade Católica do Porto aqui e também de pessoas ciganas para fazer aqui os diálogos. Também está disponível no YouTube. Depois o guião para as escolas, que no fundo tenta promover a inclusão e o sucesso educativo das comunidades ciganas. Eu creio que aqui este guião deve ser o mais conhecido dos presentes. E, por último, temos aqui uma campanha que também achamos que é muito, muito interessante, que é a campanha do despreconceito. Foi uma campanha elaborada pelo um projeto de escolhas, que na altura era um projeto de escolhas, que era o Geração Tecla, e que tinha como sede o bairro de Santa Tecla, em Braga. E o despreconceito era a partir de vídeos com atores amadores ciganos e não ciganos, uma maneira de explicar muito simples e diretamente alguns preconceitos que ainda são uma realidade na nossa sociedade. E, portanto, estes vídeos também são vídeos curtos que podem ser utilizados de uma maneira bastante simples com os vossos alunos nas vossas salas, nos vossos recreios, onde vocês acharem melhor. Próximo slide, por favor. Também trazemos aqui um slide que nós achámos, tanto eu e a Teresa, quando estávamos a fazer o PowerPoint, que achámos muito importante. A Teresa é que me lembrou destas datas. Ela disse, Francisco, nós temos que colocar datas comemorativas, porque se vamos falar com escolas e para escolas e com professores, nós temos que dar datas para estes professores
dizerem aos seus alunos ciganos e não ciganos que estes dias existem, e, se possível, aí sim era muito importante celebrar nas próprias salas de aula e na própria escola estes dias. E, portanto, tem aqui alguns dias. O primeiro dia é o dia 8 de Abril, que é o Dia Internacional das Pessoas, ou dos ciganos, das pessoas ciganas ou ciganas. Este dia iniciou-se no dia 8 de abril de 1971, foi a primeira vez que foi celebrado. E este congresso, que neste dia aconteceu um congresso, este congresso aconteceu na cidade de Londres, em Inglaterra. Depois temos o dia 16 de maio, que a primeira vez que este dia nasceu foi no dia 16 de maio de 1944, que ficou eternizado como o dia da resistência cigana. E neste dia 16 de maio, muito rapidamente, estavam num campo de concentração cerca de 6 mil pessoas ciganas, e nesse dia os militares nazis decidiram entre eles que iriam, no fundo, assassinar todas estas 6 mil pessoas ciganas que estavam neste campo de concentração. E as pessoas ciganas, percebendo isso, lutaram pelas suas vidas. E como lutaram, claro, como é óbvio, algumas morreram, mas muitas sobreviveram, este dia ficou eternizado para as pessoas ciganas na Europa como o dia da resistência cigana. Depois, muito rapidamente, o dia 24 de julho, que é o Dia Nacional das Pessoas Ciganas, vocês veem cá o Dia Internacional, que é no dia 8 de Abril, e o Dia Nacional, que é celebrado no dia 24 de junho, dia de São João. A outra data que gostávamos de partilhar convosco está interligada com a 16 de maio, porque o dia 16 de maio de 1944, não se esqueçam disso, é o dia da resistência cigana. Como eu vos disse, cerca de 3 mil pessoas sobreviveram, daquelas 6 mil, 3 mil morreram, outras 3 mil sobreviveram. E no dia 2 de agosto, todas estas pessoas do mesmo ano, 1944, foram todas gaseadas. Portanto, num único dia, que foi no dia 2 de agosto de 1944, num só dia, no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, morreram 3 mil pessoas ciganas. E então, desde dessa efeméride, que se comemora o Dia Europeu em memória das pessoas ciganas vítimas do Holocausto. É o dia 2 de agosto. Só para vocês terem uma noção, tanto eu e a Teresa já tivemos o grande privilégio de visitar este campo de concentração de Auschwitz-Birkenau e participar nestas comemorações, deste relembrar que também existiu um Holocausto cigano, e é de facto uma experiência, por um lado, avassaladora, mas por outra, muito, muito chocante, mas ao mesmo tempo necessária, sobretudo, e desculpem-me agora fazer um à parte muito rapidamente, muito necessário dos tempos que hoje correm, tanto no mundo como na nossa Europa. Sem mais delongas, Marta, vou passar a palavra à Teresa. Teresa, estás por aí? Consegues? Sim. Obrigado. Só que sugeri, Francisco, se houver oportunidade e ocasião, não sei, eu sei que isto implica muitas questões, mas se houver oportunidade de uma visita de estudo internacional, esta no dia 2 de agosto, ou nestes dias com os jovens, acho que é muito interessante e importante, porque neste dia 2 faz mesmo este lembrar no próprio campo de concentração, em Auschwitz II, em Birkenau mais propriamente, e é algo que fica e que se verifica que foi real. Porque a história tem aqui algo de difícil, que é quando passa muito tempo, passa mesmo a ser isso, uma história. E nós temos que perceber que esta história não foi uma história, foi algo que aconteceu. E só vivendo e vivenciando e estando lá é que nós verificamos o quão real isto foi. Mas passando aqui à próxima slide. Falei-vos há pouco que dentro da AIMA acaba por estar mais interligada com os programas relacionados com a educação. Um deles é o OPRE. O OPRE é uma política pública que a AIMA desenvolve já há completas 8 edições, estamos neste momento na 9ª edição, em que o objetivo é apoiar alunos ciganos que estejam ou queiram ingressar no ensino superior.
Este programa foi pensado enquanto projeto pela uma associação cigana, que se chama Letras Nómadas, em parceria com outras associações na altura, e que teve de tal forma sucesso que já vai, como vos disse, na 9ª edição enquanto política pública. Eu e o Francisco somos frutos deste programa. Eu costumo dizer e digo e sempre direi que sou licenciada graças ao OPRE. O OPRE prevê um apoio pecuniário, sim, no máximo de 1.500 euros anuais para pagar propinas, mas prevê o mais importante, que é um programa de capacitação, que junta os jovens ciganos que estão dentro do programa em encontros, pelo menos 3 encontros anuais, e que, estando nós todos juntos, sentimos que fazemos parte de algo. Porque isto de ser pioneiro em coisas, sejam elas quais forem, traz um grande peso nos ombros, sobretudo quando somos mulheres. E isto é geral, não só nas comunidades ciganas. E saber que há outras mulheres e outros homens com os quais me identifico na totalidade, quer seja enquanto portuguesa, quer seja enquanto cigana, e que estão a seguir o mesmo caminho que eu, esse peso que eu tinha nos ombros decresce um bocadinho grande. E não só nos meus, mas nos da minha família. Porque eu chegava a casa e eu dizia aos meus pais: não sou a única, está lá o filho desta, está a filha daquela, está não sei quem, está não sei o que mais. E isto acalma os corações dos nossos pais. Porque nenhum pai tem o coração calmo quando o filho vai iniciar algo novo naquilo que é a sua realidade. E temos que perceber que para as comunidades ciganas frequentar um ensino superior é algo novo, ainda é algo novo. E então saber que não somos os únicos dá-nos aqui uma força acrescida. E o OPRE dá-nos isso. E ainda bem que tem continuado, e ainda bem que temos conseguido mantê-lo. E posso-vos dizer muito ligeiramente alguns dados sobre o OPRE e dizer-vos que desde a sua primeira edição já apoiámos 240, já demos 249 bolsas a 122 mulheres e 127 homens, de vários concelhos, desde norte a sul do país, porque conseguimos verificar até certa altura que era mais no norte que os alunos se matriculavam, agora já é um bocadinho mais disperso. As licenciaturas concluídas já temos 37, pensando que iniciámos em 2016 este percurso, é um dado muito positivo. Temos 20 mulheres e 17 homens. E atenção que, ao contrário daquilo que é o nosso preconceito, e por mim falo, temos mais mulheres ciganas a terminar o ensino superior do que propriamente homens. Ou seja, segue a lógica do país. E isso é muito interessante de se ver. Temos 9 alunos que terminaram os seus mestrados também, 6 mulheres e 3 homens, mais uma vez as mulheres em curso superior. E cursos superiores técnicos também já temos 6 homens que concluíram. Ou seja, estamos a fazer o quê? A contribuir para aquilo que vai ser a mudança que nós queremos ver, que é ter pessoas ciganas inseridas nas mais diferentes áreas da nossa sociedade. Vamos ter ciganos médicos, vamos ter ciganos professores, vamos ter ciganos advogados, vamos ter ciganos sociólogos, que já temos, assistentes sociais, temos aqui o Francisco. E isto vai fazer com que o que é diferente, ou o que ainda nos espanta, é cigana e trabalhas assalariadamente. Teresa, deixámos de ouvir. Vai ser normalizado. E é com estas pequenas políticas públicas. Não estão a ouvir? Eu deixei de te ouvir uns segundos, mas agora já estás de volta. Agora já me estão a ouvir? Sim. Deixaste-me ouvir aonde, Francisco? Não, estavas assalariado. Foi pouco. Ok. Deixámos de ouvir, eu também deixei de ouvir, mas foi por pouco. O que eu estava a querer dizer é que com pessoas licenciadas, e não só, não é preciso, não podemos ser todos licenciados, senão o mundo não anda para a frente também, mas com pessoas com as suas formações, pessoas ciganas com as suas formações, e inseridas nas diversas áreas da nossa sociedade, aí sim vamos verificar a mudança que tanto queremos verificar. E quem fala do OPRE, fala também do Roma Educa. O Roma Educa foi feito com base naquilo que é a história do OPRE, mas ao invés de ser para alunos ciganos que estejam no ensino superior, é para alunos ciganos que estejam do 3º ciclo até ao 12º ano, ou seja, do 7º ao 12º ano. Já vamos na nossa 5ª edição, está neste momento
momento estamos na fase final da avaliação das candidaturas da 6ª edição. Temos tido aqui um aumento de bolsas gradual, ou pelo menos desde a 4ª edição para a 5ª. Porquê? Porque o que temos verificado é que cada vez temos mais candidaturas e não conseguimos apoiar a maioria dos alunos por falta de dotação financeira, e isso não é o nosso objetivo. Temos conseguido ter aqui um aumento gradual do número de bolsas. Temos também, naquele que é o nosso regulamento, que vamos apoiar, ou vamos tentar apoiar mais raparigas que rapazes, 60%, 40%. E o que é que nós temos verificado com o tempo? Não tem sido uma coisa muito fácil de verificar, mas o que temos verificado já nestas 5 edições é que estamos a ter alunos do Roma Educa no OPRE, porque esse também é o nosso principal objetivo. Eu costumo dizer que é fazer uma linha de montagem. Numa fábrica, temos o Roma Educa, que depois vai para a linha do OPRE. E aqui vamos construir, com o passar do tempo e com paciência e com esforço e com dedicação de todos nós, vamos passar a ter a tal normalidade no acesso ao ensino por parte das comunidades ciganas. Agora, muita gente nos pergunta, e eu vou já aqui fazer esta pergunta antes que vocês me façam, mas se os ciganos são portugueses, porquê é que têm de ter políticas próprias para ter aquilo que os outros portugueses fazem sem ter estas políticas públicas? Porque a vivência não foi a mesma. E os ciganos, e aí só conhecendo a história, não tiveram a mesma história que os outros portugueses. O acesso à escola não era da mesma forma. A facilidade do acesso ao ensino não era da mesma forma. E para nós conseguirmos apanhar aquilo que perdemos durante este tempo, tem que ser só com medidas específicas. Só assim é que vamos conseguir. E as comunidades ciganas, daquilo que foi a sua história, começaram a dar a importância ao hoje, e apenas ao hoje. E aquilo que me dá benefícios automáticos, ou muito brevemente, digamos assim. E a escola não é assim. E com estes programas nós tentamos, de uma forma muito pequenina, dar aqui um incentivo imediato, que possa fazer com que a valorização escolar e o empenho no acesso à escola se modifique melhor. Podemos passar o próximo slide. Relativamente à educação, e muito rapidamente explicar-vos que existem muito poucos dados sobre as comunidades ciganas. Porquê? Porque em Portugal, nos censos, não existe a pergunta sobre a origem étnico-racial, como todos sabemos. Então, os dados que nós temos, estatísticos, são exatamente tal como o nome indica. São estatísticas e são, não podemos dizer que são dados elevados ao total das comunidades ciganas em Portugal. Aliás, nós nem sabemos quantos ciganos existem em Portugal. Por isso, são sempre aqui questões muito peculiares e são dados que nos dão um retrato, mas é um pequeno retrato que não podemos alargar a toda a sociedade. Mas os dados mais recentes que temos relativamente às comunidades ciganas e educação são da Agência dos Direitos Fundamentais, da FRA, que é uma agência europeia, que datam de 2021 e que nos dizem estes dados. Estes dados são feitos, este inquérito é feito em vários países, incluindo Portugal. E no que toca a Portugal, relativamente à educação pré-escolar, ou seja, as crianças com idades compreendidas entre os 3 anos de idade e a idade do início da escolaridade obrigatória, que estão a frequentar creches e educação pré-escolar, o que é que nos dizem? Diz-nos que quando falamos da população portuguesa no geral, sabemos que as crianças que estão entre estas idades, 92% destas crianças que estão nestas idades, estão a frequentar creches e educação pré-escolar. Quando falamos dos portugueses ciganos, falamos numa percentagem de 29%. Vejam a discrepância. É muito grande. E falamos num decréscimo no que toca a 2016, que era 34%. Quando falamos a nível de escolaridade, ou seja, pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos de idade completaram o ensino secundário, quando falamos da realidade geral de Portugal, ou seja, dos portugueses na sua generalidade, 85% dos portugueses têm o ensino secundário completo, ou seja, com idades entre os 20 e os 24. Quando falamos de portugueses ciganos, falamos apenas de 10%. É uma diferença de 75%. Ou seja, a maioria dos ciganos não tem o ensino secundário completo. Por isso, quando concluem, é uma vitória gigante. E acreditem que o é. Quando falamos na segregação na educação,
ou seja, a percentagem de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos de idade que frequentam os estabelecimentos de ensino onde a totalidade ou a maioria dos alunos são ciganos, segundo os inquiridos. Portugal tem aqui um dado positivo, que houve um decréscimo, que apenas 2%, só 2% destas crianças é que estão inseridas em escolas que são mais frequentadas por ciganos. Houve um decréscimo muito grande desde 2016. Pelo contrário, quando falamos de discriminação na educação, houve aqui um aumento muito grande, ou seja, de percentagem de inquiridos que se sentiram discriminados nos últimos 12 meses por serem ciganos, quer seja enquanto pais, tutores ou alunos, quando em contato com autoridades escolares. Em Portugal foi dito que 34% de pessoas ciganas que interagem com a escola, sejam pais, alunos, o que seja, sentiram-se discriminados. Ao contrário, em 2016, que apenas 2% indicaram isto. De referir que esta foi a percentagem mais elevada entre os 10 países que foram inquiridos neste inquérito, que faz-nos pensar também. E pronto, agora muito brevemente, isto foi aquilo que conseguimos partilhar convosco. Partilhamos já o nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato connosco, fazer-nos perguntas, pedir-nos para darmos formação, que é uma das coisas que nós fazemos, é dar formação sobre história e cultura cigana. Podem entrar em contato para roma@aima.gov.pt